Alô amigos do Natureza em Casa do Aprile, eu sou o Tércio Aprile, falo de Vitória da Conquista na Bahia. Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês algumas atualizações das frutíferas que nós temos plantadas aqui no terreno da família, tá ok? Mostrei algumas vezes nos vídeos anteriores, em alguns vídeos anteriores, esses cultivos que nós temos aqui e hoje vamos ver o que é que está acontecendo com eles, tá bom? Para começar, pessoal, aqui nós temos a parreira. Infelizmente essa parreira ela foi acometida aí por formigas cortadeiras, também o sol que fez o calor excessivo, né? Apesar de que tem aqui umas uvinhas minguadas, mas tudo isso aí contribuiu para que a nossa parreira ela não tivesse assim o desenvolvimento que a gente esperava, apesar de que a gente já observa que ela está dando uma reagida, né? Vocês veem aí novas ramas, também novas frutas que estão começando aí a desenvolver. Vejam aqui, por exemplo, esse cacho de uvas, né? A gente nota outros também. Então é assim, vamos ver se nos próximas semanas, próximos meses, a gente tem aqui uma evolução ainda maior. E eu flagrei justamente aqui o passarinho no ninho, olha só, né? Ele estava aqui, me viu e saiu voando, mas deixou o ninhozinho dele aí. Então, que legal, né? Vamos então continuar vendo aqui, olha só. Nós temos aqui alguns pés de figo, né? Onde esses pés de figo, eles até que estão produzindo alguns figos, mas também devido ao calor excessivo, e os passarinhos não deixam nenhum, né? A gente tem procurado fazer algumas regas aqui, geralmente nos finais de semana. Observem que a planta, apesar do clima quente e seco, ela está reagindo, assim, está permanecendo verde. A gente tem também aqui o pé de pitaia. Esse pé de pitaia a gente transplantou, caiu, estava num vaso que caiu, né? E ele aqui já está apresentando, olha só, novas ramificações. Então estou feliz aqui com esse desenvolvimento dessa pitaia nessa nova posição. Mais um pé de figo, né? Outra figueira. E nesse pé de figo tem um detalhe, que tem uma batata doce que está se desenvolvendo aqui. Essa batata doce, se eu não me engano, foi uma que eu plantei, ou então foi meu pai ou minha mãe, não sei. Está desenvolvendo. Daqui a poucas semanas nós vamos ter batata doce aqui no nosso terreno. Mais um pé de figo. Esse aqui talvez seja um dos maiores. Esse está bem carregadinho de figos, olha, vocês podem ver. Aqui talvez a gente consiga tirar algum figo para fazer aí um doce, alguma coisa assim. Ele está bem carregadinho. Então é outra planta que a gente tem procurado fazer regas constantes. Mais um pé de figo. Quero mostrar para vocês também uma coisa interessante. Olha só, que até então eu não tinha visto. A gente tem aqui esse pé do ingá de metro, né? E ele estava bem cheio de flores até há algumas semanas atrás. E agora, quando eu fui dar uma olhada, olha só, nós vimos que tá carregado mesmo a fruta é essa aqui, ó. Isso aqui é a fruta do ingá de metro. Esse aqui é o ingá. Então a gente está vendo dois aqui, ali em cima tem mais um, ali também mais para cima. Tá, a planta ela está lotada de frutos. Esses frutos aí que vocês estão vendo, ó, só estão verdes, né? Começou agora, despontou aí tem algumas semanas. Então vou procurar fazer aqui regas para poder essa planta desenvolver os frutos. Observei também que os pés de abacaxi, com o calor, eles estão meio que amadurecendo, mas não é bem isso, né? Eles estão amarelando no pé, olha. Talvez já esteja até bom para o consumo. Vou verificar, vamos pesquisar direitinho para saber. O caso é que realmente tem feito muito calor, né? Muito sol, e os abacaxis eles reagem. Aí tem produção já de abacaxi, olha, bonita. Inclusive esses dois aqui, eu acho que já estão bons para colher, né? Vou procurar saber aqui se já é esse o caso mesmo. Bom, o pé de graviola, olha ele aí, ó. Inclusive, ele voltou a ter alguns bichos, né? Mas nós temos aqui algumas frutas que estão desenvolvendo. Olha só o tamanho dessa. Que legal, né?
Então estou muito feliz de ver que esse pé de graviola, apesar de que, olha só, o bicho que eu falo é esse, né? Ele é um pulgão que infelizmente não tem outro jeito senão a gente passar algum produto, né? Senão eles fazem a planta ficar fraca e os frutos apodrecem no pé. Não foi o caso desse aqui não, esse aqui está muito bonito. Olha só aí, achei um aqui no chão. Será que tá bom para o consumo? Eu acho que tá, ele tá fofinho, ó. Vou levar para casa para a gente experimentar. Depois eu falo para vocês se prestou ou não. Aqui nós temos também esse pé de atemoia. Essa aqui é a atemoia. Eu acho que ela não está boa para o consumo não. É um pé também que é muito acometido por pragas, né? Então é isso. Bom, aí a gente tem aqui mais alguns cultivos que nesse momento não estão dando fruta, mas a gente tem aqui as bananeiras, né? E as bananeiras a gente já teve a oportunidade de colher, acho que 3 cachos e tem mais 2 aqui em ponto de colheita. A gente tem esse cacho aqui já em ponto de colheita e esse aqui também. Provavelmente amanhã eu vou estar tirando esse cacho aqui. Vou verificar e conto para vocês depois o caso, né? O resultado. E olhem aqui esses abacates, né? Os abacates também desse pé de abacate aqui no meio do terreno. Então tá dando os abacatezinhos, ó, miudinhos, mas vamos ver, né? O que é que vai acontecer com eles? Provavelmente eles vão crescer mais um pouquinho. Tá bem cheio de abacate. Estou muito feliz também com essa produção aqui. Vamos experimentar abacates e esse pé de goiaba também está carregado. Interessante como no verão as frutas elas realmente reagem, a produção aumenta, apesar do calor que está fazendo, mas a gente vê assim que é a obra do Criador, né? A mão de Deus, e Ele que realmente fez com que tudo isso nascesse, crescesse. A gente apenas faz a manutenção, mas toda a glória e a honra e o poder pertence ao nosso Criador, nosso Pai Jeová. E é isso. Então, pessoal, estou me despedindo de vocês. Mais uma vez agradeço pela atenção que vocês estão dando aqui ao nosso canal. Se inscreva se você gosta desse tipo de conteúdo, compartilha com os amigos, tá bom? E se desejarem que a gente filme mais alguma coisa assim, achou interessante, ou tem alguma dúvida na área aí de botânica, né? Cultivo de plantas, as dúvidas de vocês com certeza vão ser as mesmas que as minhas. Então vamos aprender juntos. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até uma próxima ocasião.